Vamos lá, minha turminha. Olha só, meu nono ano, hoje nós vamos falar sobre conceitos de coerência textual e alguns exemplos, tá? Vamos conhecer aí, por exemplo, os conceitos do princípio da não contradição, tautologia, princípio da relevância, né? Falar um pouquinho aí sobre texto dissertativo e texto argumentativo, que já são aí assuntos que nós já debatemos bastante em sala de aula, mas é sempre importante relembrar aí alguns dos traços importantes a respeito desses conteúdos, tá? Então, organiza aí sua mesinha de estudo, pega sua apostila, pegue seu marca-texto. Qualquer dúvida, anotem para vocês não esquecerem, colocar aí na nossa plataforma no dia da nossa aula, que no caso seria hoje, para poder a gente esclarecer os pontos que não ficou tão claros assim, tá? Então, vamos lá. Para iniciar o nosso assunto, os nossos conceitos, eu coloquei uma imagem retirada do seu livro, tá? Que vai falar sobre o princípio da não contradição. O que é importante aí falarmos sobre esse princípio da não contradição? Aí eu fiz um recorte, coloquei o que seria aí a coerência correta, o erro de coerência, para que a gente possa na prática entender de fato o que seria isso. Então, ela pressupõe que não pode haver contradições de ideias em diferentes partes do texto. Precisa ter uma consonância, né? Então, nós temos aí, coerência correta. Ele só compra leite de soja, pois é intolerante à lactose. Perfeito. Se essa pessoa é intolerante à lactose, ela só vai poder comprar o quê? Leite de soja em função do leite de vaca ter problema, certo? Para essa pessoa. E qual seria o erro de coerência? Ele só compra leite de vaca, pois é intolerante à lactose. Não, né? Por esse motivo tem o nosso erro de coerência. Porque segundo a nossa explicação, diz que quem é intolerante à lactose não pode consumir o leite de vaca. Logo, seria incoerente ele dizer que só compraria leite de vaca para consumir, tá? O princípio da não tautologia presume o seguinte: ainda que sejam expressas através do uso de diferentes palavras, as ideias não devem ser repetidas, por isso compromete a compreensão da mensagem a ser emitida e muitas das vezes a torna redundante. Ou seja, deselegante, né, meus amores? Se nós formos aí repetir nomes, expressões, que sejam nomes próprios ou até mesmo uma ideia, não fica tão legal, né? Fica chato, fica deselegante, não soa tão positivo, agradável. Então diz o seguinte: a coerência correta, visitei Roma há 5 anos. Perfeito. E o erro, tia? Visitei Roma há 5 anos atrás. Ora, se você falou que visitou Roma há 5 anos, já passa a informação de que faz tempo que você visitou Roma. Não há necessidade de você falar atrás, certo? É redundante. É uma informação aí, de novo, que repetida, tá? Explicação. A já indica que a ação ocorreu no passado. Então, o uso da palavra atrás também vai indicar que a ação já ocorreu, mas não acrescenta nenhum valor e torna a frase o quê? Redundante, repetida, então não é legal, ok? Então vamos lá conhecer o outro princípio. Aí vamos falar sobre o conceito aí dos princípios da relevância. Diz o quê? Que as ideias devem estar relacionadas entre si, não devem ser fragmentadas, devem ser necessárias ao sentido da mensagem. Essa mensagem não pode ser fragmentada, cortada, pequena, certo? Insuficiente para a informação. Qual seria a coerência correta? O homem estava com muita fome, mas não tinha dinheiro na carteira, e por isso foi ao banco e sacou uma determinada quantia para utilizar. Em seguida, foi a um restaurante e almoçou. Perfeito. Nós percebemos uma cronologia nessa ação do homem ter fome, mas não tinha dinheiro, ir ao banco, sacar dinheiro para depois ir ao quê? Ao restaurante. E o erro de coerência? O homem estava com muita fome, mas não tinha dinheiro na carteira.
foi a um restaurante almoçar e em seguida foi ao banco e sacou uma determinada quantia em dinheiro. Não, né, meus amores? Não segue aí uma lógica. Como ele estaria com fome e iria ir no restaurante, mas sem ter como pagar a conta, para depois ir ao banco, para depois sacar o dinheiro. Não tem como, né? Aí não soa agradável para os nossos ouvidos e principalmente não faz sentido algum. Então, qual seria a explicação? Observe que, embora as frases façam sentido isoladamente, a ordem de apresentação da informação torna a mensagem confusa. Se o homem não tinha dinheiro, não faz sentido que primeiro ele tenha o quê? Ido ao restaurante e somente depois sacar o dinheiro. Isso mesmo, certo? Então, quando ele fala desse princípio da relevância, seria as questões relacionadas, as informações relacionadas entre si, ok? Vamos lá. Aqui na página 3, nós temos dois assuntos que são extremamente relacionáveis, tá? O nosso texto dissertativo e o nosso texto argumentativo. Os dois aí se englobam na mesma situação, porque nós estamos falando de dissertar, escrever, expor, e para isto é preciso que você relacione, que você raciocine, que você venha discutir, que você venha expor a sua opinião, e para isso você precisa analisar, defender a sua tese, a sua proposta, a partir do quê? Da sua visão de mundo, a partir das informações que você aí reuniu no seu dia a dia, certo? Ah, tia, entendi. Então, se eu tenho um texto dissertativo, ele me proporciona, ele me possibilita a isto, eu vou saber que argumentar é casar esse conhecimento. E aqui diz o seguinte: o texto argumentativo é aquele em que defendemos uma ideia, uma opinião, um ponto de vista, procurando por todos os meios fazer com que o ouvinte leia, aceite e creia nela, certo? Você precisa ser o quê? Convincente. Em um texto argumentativo, existe a diferença de 3 componentes: a tese, os argumentos, as estratégias argumentativas, os argumentos utilizados para fundamentar a sua tese, e podem ser de diferentes tipos: exemplos, comparações, dados históricos, estatísticos. Por fim, a conclusão, que deve apresentar uma possível solução proposta de intervenção, que é a estrutura que daqui a pouco a gente vai falar sobre habilidades e competências, tá? Então aqui, meus amores, vocês estão sabatinados a respeito do texto dissertativo argumentativo e sabem da importante missão de persuadir a pessoa que tem contato com o seu texto. Se você precisa ser convincente, você precisa ter um leque de possibilidades para você poder convencer o leitor do seu texto, certo? E para isso você precisa ser uma pessoa informada, articulada, argumentadora, certo? Vamos lá conhecer aí essas habilidades e competências. Conhecer não, né? Vamos pontuar outra vez essas habilidades e competências no nosso próximo slide. Nós estamos aí na página 3, habilidades e competências, e ele fala a importância aí de você demonstrar domínio da modalidade escrita da língua. Ou seja, escrever de forma aí formal, você ter conhecimento de pontuação, conhecimento de estrutura, você saber lidar com a questão da norma padrão da língua, beleza? Proposta: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o seu tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Para que você realmente compreenda a proposta de redação, é aquilo que você precisa aprofundar para ter o conhecimento para desenvolver o seu tema. E dentro desses limites estruturais, são dentro dos limites estruturais dissertativo argumentativo. Você não pode somente expor determinado assunto ou colocar aí um assunto já de conhecimento da sociedade, mas não expor a sua opinião sobre ele, não argumentar em cima dele, tá certo? E a argumentação? Você vai selecionar, relacionar, organizar e aí sim
entre os textos disponíveis que vêm para você, entre o seu conhecimento de mundo, aí a sua posição, postura para poder colocar o seu entendimento, colocar a sua opinião, a sua crítica, argumentar, defender o seu ponto de vista. Perfeito? Recursos linguísticos, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários. Claro, você vai precisar saber aí o que seria a sua introdução, o seu desenvolvimento, a sua conclusão, mais que isso, os elementos coesivos que você vai utilizar para poder ficar aí dentro da sua construção, do seu texto, ficar organizado, tudo bonitinho e te possibilitar aí a área mais ampla para a sua argumentação, para que ela possa reinar, para que você possa perceber aí a sua estrutura dentro do texto, para quem vai ter o contato com o seu texto perceber, sim, esse aluno aí sabe exatamente o que está escrevendo e qual a finalidade no final do texto, tá certo? E a intervenção, uma das partes mais importantes, nós não podemos esquecer, né? Não adianta aí, meus amores, criar soluções mágicas ou mirabolantes, tá? Aí as questões, as soluções precisam ser apresentadas de forma coerente, viáveis, certo? Não é falar o que fazer, mas como fazer, sem aí ferir os direitos humanos, coisa que nós já falamos, nós já pontuamos bastante, tá certo? Na nosso próximo slide vai aparecer o exercício que eu quero que vocês façam sobre a temática Os Adolescentes que Merecemos. Então vocês vão ler o texto, tem uma oficina de produção e vem todas as instruções de como é que deve se apresentar, qual é a folha, caneta, tá bom? Tudo certinho. Então é isso. Qualquer pergunta, meus amores, fiquem à vontade e vamos para dar continuidade à nossa aula na plataforma. Beijo grande! A sua aula continua no próximo vídeo.